Papo Raro, episódio 82. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Raro. Eu sou o Rafael Sampaio, estou aqui com o meu amigo Rodrigo Corrêa. Puta, Rafinha, nosso segundo episódio do Caralho, que saudade. coisa linda, velho. Saudades, cara. Você some da minha vida, cara. Não sumirei mais. Rafinha, sabe quem nós trouxemos hoje, cara? A melhor das irmãs. A melhor, inclusive. Queria te dizer, né, que você é muito melhor do que sua irmã. Viu? Sua irmã é chata pra caralho. Tamo aqui com a doutora Letícia Marques, médica e infectologista. Ela é especialista em sexologia, HIV, IST, PrEP, PEP. Meu Deus do céu. E aqui eu gostei da descrição. Você não precisa lidar com o HIV sozinho. Seja bem-vindo. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Letícia, por senhor ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Vamos bater esse papo aí, vamos entender um pouquinho dessas doenças. Exato. Dessas infecções. Né? É isso. Mas obrigado. A primeira pergunta que eu quero fazer pra você, doutora, é a seguinte. AIDS é coisa da Globo, então? Não, perguntando. Conta pra gente como é que é. Até só pra expor, porque na nossa época, quando a gente tinha lá nossos 14, 15 anos, muitos artistas famosos, Cazuza, Betinho, o brother do Legião Urbana, que eu não posso falar o nome, porque tem gente que briga comigo, o Renato Russo, né, entre outros, né, que acabaram se infectando, né? E naquela época era uma loucura. Pô, pegou AIDS, aí tinha grupo de risco, aquela coisa toda, e parecia que era mortal. Era uma sentença de morte, né? E era uma pressão da mídia em cima naquela época, né? Como é que é isso hoje? Qual é a verdade disso tudo? Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com vocês ainda mais desse tema, que eu acho extremamente importante. Em relação a essa questão, realmente, quando a gente pensa em HIV, a gente busca na memória esses casos mesmo de antigamente. Pensar nessas pessoas que a gente descobria, vinha o diagnóstico e eles já descobriam num estágio muito grave, magro, internava, morria, como se fosse um câncer. Hoje a realidade já mudou. Hoje, quando a gente fala de uma pessoa que descobre que tem HIV, a gente tem um tratamento que é facilmente tolerável, só baseado em 2 comprimidos todo dia, na maioria dos casos. Quase sem efeito colateral. 2 comprimidos apenas? 2 comprimidos. O pessoal fala do coquetel de remédios e tal. Antigamente, assim, para ter uma noção, a gente tinha medicação que tinha que ficar na geladeira, que quando o paciente era de área rural, ele tinha que achar uma árvore frondosa, cavar um buraco de 1 metro. Que isso? E tomar o xarope, o dente ficava verde, ele ficava com o corpo inchado. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente tem medicação que avançou muito, que assim, quase não dá efeito colateral. Para dizer que às vezes dá alguma coisa, o paciente pode sentir um desconforto, uma dor de estômago, uma diarreia no início, mas no geral o paciente quase não tem efeito colateral, ele não tem quase limitação, ele pode ingerir bebida alcoólica, ele pode ter uma vida normal, usar outros remédios. Tem uma qualidade de vida boa. Tem, exato. Diferente às vezes até quando você descobre que tem, por exemplo, uma diabetes. E aí, caso o paciente não trate, que aí ele pode, pela imunidade baixa, pelo vírus ficar atacando o organismo, desenvolver o quadro de AIDS. Então, o AIDS, você não se infecta por AIDS, você não pega AIDS e fica em AIDS a vida inteira. AIDS é um estágio que você tem a imunidade baixa e se você faz o tratamento, você pode sair desse estágio. Então é uma coisa que é como se você tivesse tipo com câncer e daí você faz uma químio e aí você cura do câncer. Entendi. E aí fica naquela remissão. Eu sempre comparo porque é muito mais comum a gente falar de câncer e parece ser muito menos tabu o câncer do que o HIV. Mas do ponto de vista do HIV, ele é muito menos grave e intenso se for diagnosticado. Então às vezes a pessoa ela tem o vírus do HIV, mas ela não está no estado da AIDS, que é uma imunidade, né? Baixa imunidade. Exato. E aí, às vezes, ela descobre e, assim, ela nem sente nada, nem tem nenhum efeito colateral. E aí ela toma o remédio e a vida dela vai ser normal, assim, perfeitamente normal. Ela não vai ter uma letra escarlate pintada, gritando que ela tem HIV e ela vai ter que mudar alguma coisa. Às vezes a única alteração da vida dela é que até ela ficar com a carga viral indetectável, que quando a gente trata, o tratamento é efetivo. E isso às vezes é uns 6 meses que leva no máximo. Quando ela tá assim com essa carga viral baixa, durante 6 meses ela fica indetectável e até transar, ter relação sem camisinha, ela pode ter, que ela não vai transmitir o vírus. Rapaz! Caramba, meu! Então, assim, quando a gente fala que a vida normal, é vida normal. Assim, independente se for homem ou mulher. Pode engravidar, pode ter filho. O que não pode fazer? Amamentar, doar sangue
E dependendo se tá com a carga viral circulando, tá sem o tratamento, ou tá sem o tratamento adequado, é ideal que tenha relação com camisinha. Entendi. Mas de resto... Não, porque na nossa época era assim, né? Não, fez sexo anal, vai pegar AIDS. Exato. Transou sem camisinha, vai pegar AIDS. E ainda falava o seguinte, que a preocupação era mais as mulheres, porque o homem é mais difícil de pegar AIDS, porque a mulher, ela recebe os fluidos do rapaz e tal. E é mito? Como é que é isso aí? Assim, o que acontece? A gente fala que é o tipo de relação. Se a gente tem uma relação que ela é mais violenta, ela tem mais chance, porque para ter infecção precisa de uma porta de entrada e um fluido que infecte. Fluido que infecta: sangue, sêmen, leite materno, mas né? Então, assim, se você tem um fluido que infecta e a porta de entrada, um corte, mas não é tipo um corte já seco, acabei de cortar, fazer tipo um pacto de sangue, ou um sexo anal que faça fissura, ou um sexo vaginal que também faça fissura, aí isso é uma chance de infectar. Agora, por exemplo, sexo entre mulheres. A chance de você se infectar por HIV é muito baixa. Não chega a ser nula, mas é muito, muito baixa. Por quê? Porque normalmente, se não for uma coisa que você vai inserir objetos uma na outra, não vai fissura. Exato. Cara, mas aí tinha um papo que você ia fazer um sexo oral na menina, você tinha que meter um papel filme na mina. No mundo ideal, todo mundo faria isso. Mandar assim, um papel filme? Exato. Ou o que a gente fala? Tem duas coisas que pode usar. É a dental cam, que é como se fosse aquele isolamento que o dentista usa, mas assim... Ou abrir a camisinha, que tem a masculina, você corta, você pega tipo uma de sabor pra dar uma ilusão, aí você corta e aí você abre como se fosse tipo assim, com isso filme cobrindo. Só que assim, qual é a realidade das pessoas fazendo isso hoje? Não, eu penso assim, Rafinha, eu penso em você, né? Você, Rafael Sampaio, uma lenda. Porra, meu herói, o melhor de todos nós. Fica assim, pera aí, menina. Só um minuto. Exato, nenhuma. Na velocidade, eu ia fazer aquela bexiguinha. Não, e você acha que você vai ficar lá assim, tentando. Você vai colar uma fita crepe pra prender na pessoa. Não, e como que você vai parar quieto a camisinha? Porque ela não vai ficar parada. Você vai ficar lá, tipo assim. Como é que nós dessa idade aguenta manter a pressão? Pelo amor. Peraí, mulher. Já foi, acabou. Então, por isso que a gente trabalha com prevenção de danos. Sim. A gente faz a prevenção combinada e redução de riscos. A gente sabe que as pessoas vão continuar no sexo oral não usando camisinha. Então é muito melhor eu ter uma conversa sincera com os pacientes, sincera na mídia social, para falar, vamos reduzir. Vai usar não vai usar a camisinha no sexo oral? Aproveita, faz de luz acesa pra você dar uma fiscalizada. Porque aí você vai lá, você vai lá fazer, aí você viu que tem alguma lesão. Tá meio esquisito. Então, mas a minha pergunta é o seguinte. Sentiu aquele cheiro? Ih, rapaz. Porque tem gente que faz as coisas, independente se ali tiver a coisa mais horrorosa do mundo ou a coisa mais bonitinha do mundo. Entendi. Então, assim, já vai para um banho antes, já vai... Não é nem em relação ao HIV, às vezes é em relação a outras infecções, clamídia, sífilis, essas coisas. Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem lesão. Não é todo mundo que fica olhando. Sim. Então, assim, vai lá, faz um check-up, assim, olhar, né, dá aquela levada. Tem que dar o cheque, né? Exato, porque às vezes aparece alguma lesão, por exemplo, sífilis, a gente vive um grande surto de sífilis. Sério? E qual que é o defeito? É algo que é super fácil de tratar, que é a bezetacil. Fácil entre aspas, né? Porque dói, mas é fácil. Poxa, nem se comparar. Você vai tomar bezetacil, vai tratar, vai curar. Só que ela dá uma lesão indolor que some. É uma sacanagem, porque se doesse, você procurava um médico. Não dói, não some. E ainda some. Aí ela some e aí ela continua no seu corpo. Pode te dar mancha vermelha ou não. Pode ir pro seu olho, pode ir pro seu coração e pode ir pro seu cérebro. E não tem nenhum sintoma, assim? Quando ela só vai te dar sintoma quando ela estiver nesses órgãos alvos. Exato. Então, às vezes, você vai no oftalmo com o olho vermelho e tá com uma visão meio turva e descobre que tá com sífilis no olho. Nossa. Ou, às vezes, você faz um exame no coração e descobre que tá com sífilis no coração. Às vezes, você tá com uma dor de cabeça, tá meio com alterado, assim. Sabe quando a gente, às vezes, vê uns idosos meio... querendo ficar meio assim, safado, assim? Às vezes é sífilis.
às vezes não é nem maldade. Ele Velho safado. É, aquele velho que fica mais assim, aquele idoso querendo ficar mais sapequinha. Às vezes é a própria sífilis, porque ela faz um sintoma desse quesito. Então, nem todo idoso que é assim... Safado. Pode ser a doença. Entendi. E é tratado. Então, assim, tem paciente que interna como se fosse suspeita de AVC e é infecção sexualmente transmissível. Rapaz. Que poderia ser facilmente evitada se as pessoas fizessem exames semestralmente. Entendi. Toda pessoa que tem relação sexual, toda, deveria se testar pelo menos a cada 6 meses. Cada 6 meses. E esses 6 meses é por quê? Porque é a janela? Não, de é infecção? porque, por exemplo, se você tá num relacionamento fixo, e aí assim, eu brinco também isso com meus pacientes. Falo, Letícia, eu confio em Deus, mais ou menos em mim, nem um pouco nos outros. Então sou casada, eu faço a minha parte na fidelidade. Só que quem entra em relacionamento, a gente entra num consórcio. É um consórcio que eu falo que é o consórcio da traição, do chifre. Tem gente que dá lance pra ser premiado antes. Então tem gente que todo mês tá lá dando lance pra levar um chifre. E leva chifre. Eu atendo 14 pacientes, às vezes, num dia. Dos 14, 12, 11 são traições. Então, assim, eu vejo traição absurdamente. Eu acho que as pessoas hoje traem, eu acho que sempre traiu. A diferença é que hoje, com a facilidade no acesso às pessoas... Hoje é por esporte. É por esporte. Também, mas o problema é que as pessoas não têm a prevenção. Então, por isso que eu falo, eu me testo e eu oriento as pessoas a se testarem justamente por causa disso. Se você teve uma situação de risco, tipo, traí o meu marido, traí a minha esposa, ou saí com a menina, estourou a camisinha. Porque às vezes os pacientes ficam assim, eu coloquei a camisinha e aí estourou. Eu falo, tá, estourou. Cara, como é que a camisinha estoura? Às vezes estoura mesmo. Se você pega do posto, que não é de uma qualidade tão boa, sabe-se lá quanto tempo tá esperando, às vezes a validade até tá dentro da validade, mas ficou no sol. Às vezes a pessoa guarda aquela camisinha na carteira achando que um dia vai usar e nunca usa, bate na máquina, fica no sol torrando. Isso faz o látex perder, de se desgastar. Agora, o defeito é que às vezes a pessoa compra também uma camisinha que é menor, enfim. E aí quando você insere, e às vezes a pessoa não sabe pôr também. Antigamente nas escolas ensinavam. Hoje não ensina. Isso que você está me dizendo, doutora, porque assim, em off já falou várias coisas, eu não estou entendendo nada. Porque na minha época, se a professora chegava lá com a porra de uma banana lá, põe a camisinha nessa camisinha. Mas não é todo mundo, não são todas as escolas mais que fazem isso. Elas orientam a própria família, os próprios pais darem essa instrução. Vai chegar o pai pra filha lá. Não, filha, eu vou te ensinar uma parada. Filha, o que, pai? Por uma camisinha. Porra, não faz sentido nenhum. Eu acho que assim, nós vivemos tempos que a gente tem muito mais informação, mas ao mesmo tempo, nessa parte, eu acho que a gente ainda está caminhando a passos lentos. A gente é muito hipócrita. Sim. Então a gente não pode falar de sexo, a gente não pode conversar sobre essas coisas sem ser muito julgada. Então, por exemplo, eu sou muito julgada nessa parte por mim, por colegas, por várias pessoas, porque eles falam, mas você fala disso, perguntam se eu vivo com HIV, perguntam se o meu marido aceita eu falar sobre isso, perguntam assim... Mas você é médica, velho! E é a minha especialidade! Se você não falar disso, quem vai falar? Exato! Pessoas no mundo e todo mundo surgiu do nada. Exato! Então, assim, é difícil. E às vezes questionam exatamente isso. Você tem que falar que você é bi para você atingir um outro público, ou você tem que falar que você se relaciona de um jeito, muito só relacionamento aberto. Eu falo, gente, não interessa o que eu faço da minha vida, interessa o que eu quero proporcionar empatia para as pessoas. Sim. Porque se as pessoas hoje falassem abertamente, não virava uma coisa de puritanismo. Exato. Porque você fica assim, meu Deus, a Sandy falou que tem prazer anal, todo mundo... Gente, pelo amor de Deus. E ainda assim o Lucas deixou ela, cara. Então assim... Parece que voltou agora. Voltou? Não. Ele tinha voltado mesmo. Ele tinha voltado, porque foi dar uma pesquisada... Então assim, acaba que as pessoas não conversam sobre isso. Então, e a escola perdeu um pouco essa autonomia, até por falha mesmo, que muitos pais reclamavam. Não são todos os pais que são abertos para esse nível de instrução, de querer que a escola ensine esse tipo de coisa. Então acaba que tem muita resistência. E sabe o que me deixa chocado? É que lá em 1988, quando eu fiz a escola, tava lá e tava rolando. Agora em 2024 tem esse problema de tabu? O que tá acontecendo?
Não, é A senhora toma cerveja, doutora? Tomo. Uai, por que não tem cerveja? Ô, produção, traz a cerveja pra Brincadeira, hein? É pro nível manter o mesmo. Isso aí, cara, não pode isso aí. Trabalha aqui. Você não trabalha aqui, né? Não, cara, pô, mas é interessante esse debate. E aí cara. a gente vê até uma inversão. Ultimamente, na década assim, de 80, 90, o maior público que vivia com HIV realmente eram homens gays, o público LGBT. Hoje a gente já tem uma inversão. A gente tem mais homens hétero e o público idoso se infectando. Porque com a descoberta da revolução sexual, Viagra, essas coisas, as pessoas estão aprendendo a se relacionar. Então, às vezes, a pessoa falava, gente, eu nunca imagino uma pessoa de 60 anos tendo relação. Gente, às vezes a pessoa está fazendo mais que você. Você não sabe o nível que ela aprendeu. Às vezes ela viveu uma vida de puritanismo, Sim, de não celibato, sentir prazer, ou aquele casamento arranjado, enfim. E aí agora ela está se descobrindo agora, e assim... Tá vivendo a liberdade agora, né? E aí acha... Que é normal, Normal, é saudável, Normal, salutar. super. Só que daí o problema é que eles não têm essa orientação. Eles acham, não vou engravidar, tô velho mesmo. E aí, às vezes, acaba descobrindo a infecção pelo HIV desse jeito e aí morre de vergonha. Então, assim, eu até comecei as redes sociais tentando informar, instruir, justamente porque o que eu mais atendo no consultório são pessoas que descobrem o diagnóstico e elas acham que ainda é uma sentença de morte. Entendi. E elas demoram para procurar o atendimento e eu acho isso um absurdo em 2024. Então, Porque é fácil o tratamento. e a senhora me falando isso, doutora, eu também acho absurdo. Porque uma coisa era o tabu na nossa época lá atrás, lá em 90, 95, mas hoje eu achei que era muito natural. Todo mundo conversar sobre isso e tal, e tá tudo bem. E não é. Não é. Então, assim, a gente pode dizer que é uma falácia essa questão dessa revolução sexual que nós temos aí da juventude. Que todo mundo fala, faço isso, faço aquilo, funk, centro, babá. Mas na verdade a galera não conversa sobre. Então. Talvez essa revolução seja muito mais um incentivo apenas à prática, à liberdade, do que necessariamente um conhecimento do que é o sexo, do que é a relação sexual, do que pode vir de bons prazeres e o ruim. Exato. Né? Eu acho que eu tenho... a gente vê dois tipos de pessoas hoje. As pessoas que querem aquele sexo, assim, de qualquer jeito, sem buscar prazer, assim, uma coisa até quase que eu diria animalesca. Porque, por exemplo, a gente tem... Aqui em Campo Grande ainda não é tão comum. Tem, mas comparando São Paulo, ainda a gente está a passos lentos de chegar no nível de São Paulo. Mas, por exemplo, aqui a gente tem o sexo químico. O que é o sexo químico? São pessoas que elas usam medicações para tentar ter mais prazer. Então, por exemplo, eu uso uma maconha para relaxar, depois eu uso uma cocaína para ficar mais ligado, eu uso Ketagal, eu pego numa clínica veterinária, Ketagal de cavalo, e uso para me sentir mais, assim, para aumentar a minha libido, me deixar mais solto, porque ele é um anestésico potente. A gente usa ketamina para anestesiar. Depois eu uso um êxtase para ficar ligado e virar à noite. Então, assim, a gente vê muitas pessoas buscando esse sexo que você fala, gente, por que a pessoa precisa usar tantas substâncias ilícitas para conseguir ter um prazer? Que ponto que isso é uma revolução? Entendi. Que ponto que isso é uma busca por algo que você realmente acha que é bom? Porque, e aí eu tenho do outro lado aquelas pessoas que falam assim, eu tenho medo hoje de ter uma relação sexual porque eu não sei o que fazer. Eu vejo, eu saio pra ir numa balada hoje e aí eu fico com medo de chegar na guria, porque vai que ela fala que eu vou cometer assédio, porque vai que ela fica brava, aí eu não quero comprar uma bebida pra ela, porque antigamente a gente saía de pagar uma cerveja, vai que ela acha que eu vou colocar um Boa Noite Cinderela. Então a gente tem esses dois extremos hoje de relacionamento. E acaba que esse que é o defeito. As pessoas, elas não aprenderam, apesar de estarem mais libertas nesse quesito do sexual, a levarem a proteção junto. Entendi. Então, assim, PrEP. Hoje existem vários jeitos de você evitar as infecções sexualmente transmissíveis além da camisinha. E isso não é acessível. Isso é algo que as pessoas que têm acesso... É um nicho muito específico. Mas quais são esses métodos? Explica pra gente aí. Por exemplo, o que a gente fala que é a prevenção combinada?
Gel lubrificante é um método que evita a infecção sexualmente transmissível. Porque se eu diminuo as fissuras, o atrito, vai diminuir a porta de entrada, vai reduzir. É altamente eficaz? Não, mas se você não usa nada e vai usar um gel, já está ajudando. Já melhorou. E aí é importante que se você use camisinha, não use um gel de silicone. E que gel que é um de silicone? KY é gel livre de silicone, não tem problema. A maioria das pessoas usa KY, mas às vezes as pessoas querem comprar aqueles do sex shop de esquina, que não é um sex shop bom, e às vezes tem o gel de silicone. Tem que ser a base de água. Se for com esse silicone, vai pegar e vai esfarelar a camisinha. Aí por isso que às vezes fala que a camisinha rasga. E isso quando o paciente fala, eu uso lubrificante, a minha camisinha rasgou, eu acredito, porque isso acontece. E aí eu falo, o gel lubrificante que você usa tem que ser a base d'água. Aí melhora. Aí, por exemplo, usa esse gel, já ajuda. Usa a camisinha, e aí de preferência que esse gel seja a base d'água, igual eu falei, usa a camisinha. Tem a PrEP, que é um comprimido que você toma todo dia para evitar a infecção do HIV. Ele é disponível gratuito pelo SUS. Tem para comprar... Gratuito pelo SUS? SUS. Gratuito. E tem para comprar também nas farmácias. Mas se você... Porque tem pessoas que não querem fazer o acompanhamento, mas não querem comprar, não querem pegar no SUS. Quando você faz o acompanhamento no SUS, não é obrigatório. Você pode fazer tudo no SUS, como você pode fazer tudo no particular, convênio, o que quer que seja, e pegar a sua medicação no SUS. Esse PrEP? Isso. A pessoa que tem o HIV... Não. A pessoa que não tem... É como se fosse o anticoncepcional do HIV, para dar uma ideia. Então, por exemplo... eu quero tô na fase universitária, solteira, quero ter relação e não quero me preocupar se a pessoa vive ou não com HIV. Eu quero garantir a minha proteção. Vou tomar um comprimido todo dia. Depois de uma semana, eu posso ter relação da forma que eu quiser, como eu quiser, com quem eu quiser, que do HIV eu tô tranquila. E aí continua tomando comprimido diariamente. Quando é homem fazendo sexo com homem, e por que eu falo homem fazendo sexo com homem? Porque tem homens que fazem sexo com homens e tem os homens gays. Então isso é diferente. Mas Não sabe o nome disso aí? Broderagem. Nunca diga nunca. Eu sou o cara que toma muito tranquilo. Rafinha que foi testado esses dias. Quase foi pro pau. Nunca diga dessa água não bebereis que pode afogar isso. Lógico. Não, mas eu tô bem tranquilo. Acho. E aí, por exemplo, quando você é homem, você toma, e aí você quer sair, por exemplo, eu vou sair sábado e domingo, tenho um esquema e vou sair assim. Você pode tomar 2 horas antes e seguir tomando até 3 dias. Então, tipo, a gente fala que é a PrEP sob demanda. E aí a gente orienta isso melhor no consultório. Então, às vezes você vai tomar sexta, sábado e domingo. Então, você nem vai precisar tomar todo dia. Mas isso, claro, se você não estiver tendo relação quase que diária. Isso é tipo um final de semana, todo final de semana. Aí já dá pra fazer isso. E é importante deixar claro que isso aí, ele tá prevenindo o HIV. As outras DSTs... Não é o foco dele. Sífilis, clamídia, o resto não. A gente sempre fala mais do HIV porque ele não tem cura. Então a gente trata, mas não tem cura e tem todo o estigma ainda. Porque muita gente trata hoje sífilis banalizado mesmo. Tipo, eu já tive sífilis, mas eu vou tratar, toma bezetacil, vou tomar de novo, tá tudo. Mais uma sífilis, mais uma infecção. Mais uma gonorreia. Exato. Então, a gente se preocupa muito mais com o HIV, porque tem muitos casos. É algo que a pessoa acha que não tem mais e tem muita gente vivendo com HIV, muita abertura de caso, muita gente que não trata por preconceito. Então, o foco que a gente sempre tenta fazer é isso. Mas eu acho que essa questão da HIV é igual o brinco, né? Que camisinha, brincava, que logo no começo, camisinha é coisa da Globo, porque ninguém usa, né? Olha, assim, na experiência da senhora, a senhora pode trazer muito mais. Ninguém usa camisinha. Bem conversadinha mesmo? É muito difícil. É difícil. Por isso que eu falo. A gente tem que ser aberto. Eu tenho que ver... Tem paciente que
que eu atendo que é extremamente, assim, bitolado mesmo. É aquele paciente que acha que se ele usar um banheiro público, ele vai se infectar. Entendi. Esse paciente usa. E aí, só que ele Só sofre que ele é tanto. neurótico, né? Exato. Ele sofre tanto que ele acha que se ele encostar, ele vai se infectar. Se ele sentar... Aí eu até brinco. Eu falo, olha, a única coisa que você vai pegar no banheiro... se você sentar no vaso, é sujeira. E assim, você tem que sentar em outra pessoa no vaso para você se infectar pelo HIV. Mas não, né? Não desse jeito. Não desse jeito. Porque eu sempre recebo perguntas assim que parece bobeira mesmo. E aí você vê como a pessoa tá aflita com algo que você fala, gente, é sério que ela tem essa dúvida? Tipo, vou beber no mesmo copo, vou usar um talher diferente. Cara, e ainda nós temos isso? Sim, a pessoa quando descobre também, ela mora às vezes com pai, mãe, irmã, fala, meu Deus, eu vou ter que me mudar de casa. E você fala, não, a única coisa que eu oriento é, não compartilhe escova de dente. Na verdade, não compartilhe com ninguém escova de dente, que é extremamente nojento. Namorada, você tá escutando isso aí, namorada? Só pra constar. Ela usa? Não, veio uma discussão esses dias. Por que eu não posso usar sua escova de dente? Eu falei, por motivos óbvios. Um papo de cueca. Eu falei, se eu quiser usar sua cueca, eu vou usar sua cueca. Se eu quiser usar sua Não, mas cueca ainda vai que tá limpa, Pode né? usar minha cueca, não tem Cueca tá problema limpa. nenhum. Agora a escova de dente. Não, lava, passa uma que boa, tá resolvido. Quando Você eu coloca compro pra escova de dente ferver. pra casa, eu compro aqueles pacotes que vai às 8, tá ligado? Aí Exato. cada senhora que vai lá que escova o dente fala, beleza, acabou, vai embora. Não, por A favor, minha deixa aqui. Gente, e assim, não é nem tanto pela questão do HIV, mas assim, hepatite A é nojento, cara. Porque sai um negócio do dente. Sai, Sim, pô. exato, mas assim, Gengiva, tem tudo, a gengiva sangrou, eu beijar a pessoa, eu vou infectar? Não infecta. É só porque é nojento mesmo. Exatamente. E Gillette, aparelho de barbear. Tem pessoas que compartilham o aparelho de barbear. Que aí é foda também, né? O cara vai fazer a porra da barba. A mina passou aquela porra nova, né, velho? Vai tomar. Não, mas eu só queria dizer que nesse caso não tem, né? É só escova de dente. Que absurdo, cara. Bom que hoje tá mais fácil ter laser, né? Isso. E aquela. Tem duas virais aí, né? Pô, já falou de área, pode virar. Virais, porra, trocadilho. Caralho, que bosta. Mas tem duas notícias virais aí que é aquele grupo de pessoas que são os carimbadores, Sim. né? Que eles sabem que tem o vírus HIV e eles procuram se relacionar para tentar transmitir o vírus. E aquela história do cara que vai no cinema, senta na seringa. Como que é essa... Todo carnaval surge a história da seringa. Isso não é forma. Por quê? Porque assim, pra seringa ser realmente uma forma de se infectar, eu tinha que me furar aqui, E furar você automaticamente. imediatamente. Entendi. O vírus do HIV, ele não sobrevive muito tempo no ar, assim. Hepatite é diferente. Hepatite seria mais fácil. Hepatite B, C, seria mais fácil de se infectar dessa forma. Tanto que a gente sempre orienta as mulheres em relação a cortador de unha, essas coisas, a ter o seu por conta disso. Então essa história da seringa é mentira, é o povo que sacaneia. Eu não acho que exista um espírito de porco que fique furando as pessoas. Isso eu acho que existe pra, tipo, colocar esse medo e perpetuar esse estigma. Mas não é uma forma de se infectar. Agora, os carimbadores, isso infelizmente é real. Tem mesmo, cara? E existe também uma coisa que me preocupa muito mais também do que os carimbadores, que são pessoas que fazem essas questões. Existe como se fosse uma roleta russa de swing. Existem lugares aqui em Campo Grande. Será? Existe. Que você sai, tipo num swing, e você sabe que tem uma pessoa que vive com HIV e não trata. E aí você quer vivenciar a emoção de ter relação desprotegida. Meu irmão. E assim, sabendo que você vai ter essa relação, que pode ter alguém no grupo vivendo. Galera, vamos conversar. Exato. Gente, o que é isso? Você quer adrenalina? Né? Vai saltar de paraquedas. velho. Vai descer de rapel. Isso existe. Existe. Que pariu, brother. Existe. Olha... E existe... Não, que tinha esse meio, eu já tinha ouvido. Isso assim, existe. Lenda urbana. Agora, de verdadeinha mesmo? Existe. E existe os carimbadores no quesito assim, a pessoa às vezes é infectada, seja, por exemplo, é um amante de uma relação, ou é uma esposa que foi traída, um marido que descobriu.
E aí ele se revolta, aí ele não trata e ele fala, eu vou passar por maior número de pessoas como vingança. Isso existe, isso é verdade. Infelizmente. E é crime, né? É crime. E isso eu sempre falo. É crime isso aí. Quando a pessoa descobre o diagnóstico, ela não tem obrigação de contar para nenhuma pessoa. Então eu não sou obrigada como médica, a falar, você tem que contar para tua mãe, pro teu marido. Não. O que eu sempre oriento, se a pessoa é casada, tem uma relação, ela tem que tentar falar para parceria, para o parceiro que seja, para não privar ele do diagnóstico. Ele precisa saber. Sim. Agora, o resto, o núcleo familiar, se ele é sozinho, se não tem parceria fixa, ninguém vai buscar parceiro, ninguém vai caçar ele e descobrir com todas as pessoas que ele teve relação para fazer teste. Não. Todo mundo tem a obrigação de se testar. Então ninguém olha crime dourado que, meu Deus, eu tive relação desprotegida e fui uma vítima da sociedade. Agora que a senhora está falando, eu lembro que não sei se isso aconteceu na sua história, mas, cara, tinha um filme muito impactante, cara, chamado Kids. Pô, eu lembro. Você chegou a assistir esse filme? Cara, que pesadaço, velho. E passava na aula de biologia, né? Eu lá com 12 anos assisti, caralho. Você ficava traumatizado. Porra, é um filme foda demais. Exato. Não, e assim, não é a maioria. Isso é um núcleo menor. Do mesmo jeito que existe aplicativos, existe o Grind, enfim, que as pessoas colocam emojis, e isso não é mentira também, que elas colocam emojis assim, eu tenho um símbolo radioativo, eu tenho uma cobrinha, que são doenças que as pessoas têm, tipo, eu tô com sífilis, eu tenho HIV, e eu não trato, e aí você sabe disso, e aí você... vai sair com a pessoa? Exato. Não é possível. Caralho. E aí você fala, vamos ali na curva que tem ali do Parque dos Poderes. Né? Já reconheceu, viu? Você pega assim, ó. Sabe aquela curva ali do Parque dos Poderes? E aí a pessoa vai pra emoção mesmo, de chegar lá, de sentir adrenalina, de ser no meio do nada, tipo atentado violento ao pudor, e ainda por cima desprotegido. E com a chance de você se infectar. Uma infecção, né? Exato. E é comum. Tem gente que gosta dessa adrenalina. Você tá doido. Não, porque na hora, beleza. Mas aí depois quando vai fazer o exame, peguei. Tomou no cu. Caralho. Porque assim, se você teve uma exposição de risco, tipo, tive relação, estourou a camisinha. Tem como você procurar atendimento até 72 horas. Então, tipo, tive hoje, estourou a camisinha. Não sei, não confio na pessoa, ou não sei, não tenho um relacionamento com ela, quero me proteger. Não tem problema. Você pode procurar, seja uma unidade básica de saúde, uma UPA, uma UBS, ou convênio que seja, e aí você vai fazer a profilaxia pós-exposição. Você pega nas unidades que tem a dispensação de graça, e você vai tomar 2 comprimidos por 28 dias, e aí você vai ter reduzida a chance de ter a infecção. Quanto mais cedo você tomar, tipo, acabei de ter relação, já procurei para tomar. A chance de você contrair é menor que 98%. É tão seguro também quanto tipo uma pílula do dia seguinte. Então ela é altamente eficaz também. Mas tem gente que engravida com pílula do dia seguinte? Quando não toma direito. Não é 100%. 100% é só abstinência. E ninguém está querendo se abster. Então a gente trabalha sempre com redução de risco. Claro. Só para a gente deixar bem claro uma questão em relação a agulha e tudo mais, aquela transmissão que tem do usuário de drogas injetável é porque ele compartilha a agulha imediatamente. Exato. É por isso que ali tem a contaminação. Exato. Fora isso aí. Exato. Normalmente a pessoa está na roda, é igual, por exemplo, cocaína. Quando a pessoa usa cocaína, normalmente ela usa a notinha e aí ela tá lá com o nariz sangrando. A gente tá vendo uma quantidade muito grande de pessoas usando isso e às vezes tá lá com o nariz sangrando, você vai lá e coloca a mesma notinha, o mesmo papelzinho. Isso, a gente não tem ainda dado para dizer que absolutamente é uma forma de se infectar. Mas a gente tá vendo que faz um sentido e tem uma provável relação. Então, assim, a gente acha que num futuro próximo a gente vai ter estudos que mostram que isso é uma forma, assim, de se infectar. Porque você tem uma mucosa altamente friável, que é uma porta de entrada, com sangue ali que você acabou de cheirar e aí a pessoa vai lá e coloca também. Entendi. Então a gente acredita que isso vai ser no futuro uma forma provável mesmo de ser considerada forma de transmissão. Mas agora eu quero saber da sua foto. Porque em off, doutora, a senhora falou, né, falando
sobre HIV, né, que não é mais AIDS, aquela coisa toda, e a senhora falou que muita gente está morrendo por câncer no pênis, mais do que com HIV, com amputação de pênis, né? Por que dá esse negócio de câncer no pinto? Em 2022, o Brasil teve mais de 1.900 casos de câncer de pênis. E mais ou menos, acho que 459 amputações. 459 amputações. É um câncer que é comum do idoso, não é alto, no homem é uma taxa de 2%, mas por que eu fico muito preocupada e eu sempre converso sobre isso também? Porque é uma questão que pode ser evitada como? Vacina do HPV e lavagem, limpeza, higiene. Porque a maior chance de você ter o câncer, o que faz o fator de risco, é não higienização adequada do pênis e a questão de você ter o HPV, que é aquelas verrugas, e você não dá muito crédito para elas, a ponto de ficar uma coisa crescente tão grande, virar tipo uma crista de galo, literalmente, e você precisar amputar. Mas a minha pergunta é a seguinte: quem que não lava o pinto direito? Olha, isso é mais uma coisa que me preocupa, porque hoje não é algo que é amplamente falado, então não é todo mundo que tem a instrução de abrir, limpar e expor a glândula, lavar. E aí é uma coisa que a gente às vezes não tem essa instrução. Às vezes você vem de uma família só de mulheres, e aí você não vai pedir para o seu pai, quando você tiver um filho, como ele lava. Às vezes todo mundo acha que é óbvio. Por isso que eu sempre trabalho com o óbvio, também precisa ser dito. Né? Então, é porque parece básico. Quando você é homem, você sabe como que higieniza em tese. O seu pai ou a sua mãe te deu essa instrução em tese. Agora, às vezes você não recebeu ela direito, não foi tão bem orientado, vai achando que tem que ser assim e tá tudo bem. É igual, por exemplo, em relação ao preventivo da mulher. Tem muita mulher que não faz preventivo quando ela é lésbica, porque ela acha que o preventivo é só quando tem sexo insertivo. E não tem nada a ver. Pelo contrário. Mesmo quando você tem o sexo entre vulvas, você tem que fazer o preventivo. E aí é muito triste, porque você vê que é algo que assim deveria ser amplamente divulgado e muito mais conversado, e ela é iludida, achando que o preventivo vai ser assim um espéculo enorme, que independente se ela for virgem ou não, vai ser o mesmo tamanho, e não é, são tamanhos diferentes. E aí, às vezes, ela foge do ginecologista por causa disso. Cara, e você falando isso, doutor, eu fico abismado. Porque, por exemplo, eu fui criado numa família de mulheres, né? Mamãe e vovó no apartamento, filho único de mãe solteira. Então, você imagina, né? Que aí fui pro exército, aí deu tudo certo na minha vida. Mas poderia ser todos. Cara, mas minha mãe, eu lembro que ela falava assim, ó, eu lembro da fala da minha mãe, quando eu era ali, meus 5, 6 anos, né? Tem que lavar a cabecinha. Exato. Automaticamente fazendo assim, ó. Passa o sabão na piroca assim, aí você dá aquele. Caralho. Aí beleza, né? Aí depois nós fomos descobrir que o whey era sucesso. Cara, eu tenho um trauma. Vou contar agora. Conta aí. Um trauma de uma porra de uma urologista. Que aí, assim, eu já com meus 12 anos, minha mãe me levou lá, né? Ó, pra ver se o pinto do guri tá tudo certo. Né? Tá bom, né? Aí a véia, lá, a porra da médica, aí deu aquela arregaçada na piroca, meu irmão. Só que era piroquinha. Na hora veio. Ela falou, você tá. Eu juro pra você, a filha da puta com 12 anos mandou assim. Porque você tá sentindo a dor agora, mas lá na frente você vai achar que é gostoso. Eu falei, que filha da puta. Isso aí, não dá um processo? Caralho. Vai tomar no cu. Mas eu lembro desde sempre, minha mãe falava isso. O meu filho também falou assim, ó, tem que lavar o pinto. Aí, tanto que no dia que ele começou a tomar banho, tem que lavar o pinto, como é que é? Faz assim, ó, pau. Aí ele fez, já é automático. Mas então, aí não entra na minha cabeça a pessoa não entender que o pinto não é aquele negócio que fica, né? Mas por que será que ainda tem esse... É um preconceito social? O que é? Que não pode falar o pinto? O YouTube vai encher o saco com esse vídeo. Sabe o que eu falo? Porque assim, às vezes o preconceito maior é na vagina, né? Porque vagina é um negócio misterioso, né, que nós temos no mundo. Maior que o pinto aí, né? Não, porque o pinto é o pinto, cara. Agora assim, que todo mundo fala do pinto, o pintinho do guri, e vagina que tem um mistério, e não sei o que não... Quando a menininha tá lá novinha, encosta na vagina, não pode. E o guri, não, incentivado, pega no pinto, pintão e tal. Então eu não entendo, assim, lógico, né, eu estou dizendo que é só esse talentinho. Porque eu tô falando assim, eu não consigo entender
como ainda há esse tipo de coisa, sendo que mexer no pinto é tão normal, assim, pra gurizadinha. Não, o que mais me choca também é ter uma vacina que previne esse câncer e as pessoas não tomarem, e essa vacina ser gratuita. Porque assim, a gente não tomou essa vacina porque, a não ser que tenha pago no particular, porque não entrou na nossa faixa etária. Sim. Porque a gente já tem mais idade. Mas agora no Programa Nacional de Imunização tem. E não é todo mundo que leva para vacinar. Tem resistência. Então, assim, é uma vacina que literalmente previne câncer. Sim. Câncer de colo de útero, câncer de pênis. E as pessoas não tomam. Então, assim, eu entendo toda a questão que teve vacinal, de Covid, isso tudo bem. Não estou aqui para entrar nesse mérito. Quem não quer vacinar do Covid, acolho, bato nas costas, falo, não vacina, tá tudo certo. Agora, as outras, a gente não pode inviabilizar o Programa Nacional de Imunização. Que são vacinas testadas por muito tempo. Exato. E essa do HPV é uma que, assim, se eu pudesse, todas as pessoas até 45 anos tomariam ela, porque ela é maravilhosa. Ela é uma vacina altamente eficaz. E assim, uma coisa que até um pouco drástica, que evitaria isso, assim, talvez reduziria muito, seria fazer meio que obrigatório, tipo uma cirurgia de fimose em todo mundo, porque aí a pele fica exposta, aí você é obrigado a pelo numa água bater, né? Só que assim, a gente não vai fazer isso nunca, claro. Mas é algo que realmente as pessoas não têm essa conversa. Hoje a gente trabalha tanto com acessibilidade, a gente trabalha tanto com direitos, com tanto avanço, só que tem várias searas que a gente nunca consegue alcançar. Te dou o melhor exemplo também. Eu fiz curso de intérprete de Libras para aprender a sinalizar, porque eu atendi uma paciente que vive com HIV que ela nunca conseguiu entender o que ela fazia. E ninguém nunca tinha explicado para ela. Cara, agora absurdo, você imagina você viver com HIV e aí assim, você ir no médico, meio que tentarem gesticular com você ter que tomar o comprimido e você não entender nada. O que tá acontecendo. Exato. Então, assim, a gente trabalha tanto com grandes coisas, a gente conversa tanto com coisas que parecem tão distantes, mas tem tantas realidades que a gente não consegue atingir, tanto público que sofre, que assim, é bizarro, sabe? E que eu acho assim, é isso que eu fico incrédulo, né? Porque nós estamos, Elon Musk tá metendo o foguete que dá ré, né? Exato. E assim, coisas tão básicas como isso, a gente não... A gente fala de operar, por exemplo, a gente já tem procedimento cirúrgico que é feito com um médico nos Estados Unidos e o cara operando. Beleza, ótimo. Eu consigo levar uma medicação para uma pessoa que está morando em situação de rua? Não. Eu consigo ajudar uma pessoa hoje que é surda a conseguir ter acessibilidade ao tratamento do HIV, a saber, todo lugar que tem pessoa tem intérprete de Libras? Não. Deveria, mas não tem. É direito da pessoa. Mas consegue? Toda pessoa, todo surdo consegue sempre ter um intérprete do lado? Ou fazer uma videochamada com o intérprete? Não. Então, assim, é difícil, que a gente sabe que tem coisas que estão avançando, mas outras ainda caminhando a passos lentos. Muito devagar, né, cara? A gente pode falar em classe social, porque a gente está falando um pouco sobre o acesso à informação, né? Mas será que tem uma classe social que sofre mais com isso? Ou você não percebe isso, talvez onde você atende em clínica, né? Eu já atendi em tudo aqui, já no SUS, particular, convênio, em tudo. E assim, o que eu vejo se você não tem uma rede de apoio, tipo assim, eu sou um morador de rua, ou eu descobri o meu diagnóstico e eu não tenho suporte, eu não tenho uma família por perto, eu sou órfão, eu não tenho família, eu sou usuário de droga, é mais difícil você manter o seu tratamento, porque você não vai ter aquele suporte de ter alguém para pedir um socorro, e não obrigatoriamente alguém da família. Agora, se você tem uma pessoa, você pode ser a pessoa mais humilde ou a pessoa mais rica, você vai conseguir tratar. Porque o que você precisa é saber que você tem alguém em quem confiar e assim, que você tá ali junto, que quando você der uma baixada na bola, porque essa que é a questão.
vai ter momento que você descobre que você vive com HIV, você vai ver um luto. Você vai viver a negação, eu falo que é os estágios do luto. Você vai viver a negação, luto do eu podia ter feito, o que eu podia ter feito para evitar, será que eu podia ter feito alguma coisa diferente, aí depois o eu vou morrer. Até você começar a tomar um remédio, ver que a vida é normal, demora pelo menos uns 3 a 4 meses. Depois desse período, que você dá aquela acalmada e vê que a sua vida pode ser comum, você volta a viver. Só que nesse período, se você não tiver uma pessoa do lado, independente de se for família ou não, você abandona. E é isso que eu percebo. A maior taxa de abandono, independente de classe social, é quem não tem apoio. Não obrigatoriamente familiar. Claro que é muito melhor ter um familiar. E a gente tem bastante abandono, infelizmente. A gente tem casos de pessoas que morrem hoje justamente porque elas não conseguem manter o tratamento, seja por questão social, por questão financeira, ou por sentir que é um lixo, essas questões. Por isso que eu sempre converso disso e faço esse suporte nas redes sociais, porque é um absurdo você, com esse acesso e facilidade ao tratamento, você querer desistir da sua vida. Porque o tratamento ele é 100% gratuito, eu lembro. Exato. Inclusive, eu trato isso em aula de patentes e marcas, que sou professor de empresarial, né? E aí quando a gente vai falar de patentes e marcas, se eu não me engano, foi no governo Lula que houve a quebra da patente do coquetel AZT na época, e foi um transtorno internacional. Que falou, ó, bicho, o negócio é o seguinte, meu irmão, tá pagando muito caro, a gente faz o tratamento pelo SUS, vamos quebrar a patente, vamos fazer genérico e foda-se. Né? Então o tratamento ele é amplamente 100% gratuito. Acessível, né? É acessível. Né? E assim, você pode fazer ele misto, você pode acompanhar, tipo, eu não quero pegar a medicação, por exemplo, eu sou do interior, eu sou vereador, eu sou prefeito. É uma cidade pequena que todo mundo te conhece, né? Eu atendo paciente de Mato Grosso, para ter noção. Você entendi. pode ir para... Eu quero viajar, eu quero ir para outro lugar, pode. Eu sou vereador de Rochedinho. E Vem eu não pra quero Campo ir, quero ir Grande. pra Campo Grande. Exato. Entendi. Você nem... E assim, eu brinco que a gente faz qualquer negócio pra pessoa tratar. Então, eu vou pedir pra minha mãe pegar o remédio pra mim, vou pedir pra um amigo. Se você assina o termo que você autoriza essa pessoa pra pegar, essa pessoa pode pegar o remédio pra você. Então, a gente tenta fazer essas saídas porque a gente sabe que tem o preconceito, que às vezes é uma pessoa pública, que como que ela vai aparecer lá pra pegar o remédio? No outro dia tá o jornal Exato, tocando horror nele, né? exato. Então a gente sabe que tem esse viés. Não é uma doença que é exclusiva de classe média ou classe baixa. Não, É de todo mundo, é de né? todo mundo. Tem gente, tem elite da sociedade, tem todo tipo de pessoa hoje vivendo com HIV. E gente que as pessoas nem desconfiam. É independente de credo, de tudo. E aí, doutora, a senhora falando disso, será que não é por isso que a galera meio que descansou a respeito? Porque eu volto a dizer, igual a gente começou na nossa conversa, que na nossa época, a primeira vez que eu fui transar, penso um trauma fodido, né? Puta que pariu. Você tá louco, Você tá doido. Né? Aí agora a galera é meio descansada. Será que não é por isso? Porque como as pessoas conseguem conviver com o HIV tranquilamente, com o tratamento, a mídia já não bate mais em cima? Porque você vê assim, grandes propagandas a respeito, né? É de carnaval e tal, mas, aí depois o troço meio que acalma, né? As conscientizações. Eu acho que o defeito maior é que, assim, quando a gente conversa sobre prevenção, quando eu faço esse papel, o que as pessoas às vezes me acusam é que eu falo que eu romantizo, que eu banalizo o HIV. E eu falo que não, o objetivo é levar informação. Opa, então, tá exato. Não. Então eu acho que a dificuldade que as pessoas têm é essa hoje. Tudo que a gente conversa pode ser facilmente levado para uma militância errada. Entendi. Então, assim, parou de ter interesse na mídia porque com o tratamento cada vez melhor, realmente as pessoas têm qualidade de vida. Só que você não conversar sobre isso, eu acho que é um problema maior, porque você faz parecer que o problema não existe. Então eu tenho muito paciente que fala, eu nunca imaginei que ainda existisse pessoas que vivem com HIV, porque eu achei que isso não existia mais, que todo mundo tinha morrido, que não aparece. Imagina, nos últimos 20 dias eu atendi 5 pessoas que descobriram que viviam com HIV. Isso é absurdo. Assim, pra mim isso é um absurdo, por quê? Porque normalmente, isso era o que esses casos novos, eu descobri em 3, 4 meses. Entendi. Então, a cada 3, 4 meses. Exato. Entendi. Agora eu tive 5 nos últimos 15 dias. Então isso é assustador. E eu não tô falando assim de, são pessoas que levam uma vida promíscua. Louca, não, são pessoas que falaram assim, eu não imaginava que isso existia, eu nunca imaginei que eu pudesse ter isso. A pessoa que teve um parceiro por ano e aconteceu. Exato, tipo, não, eu achava que eu tava com câncer. Desse jeito. Entendi. Eu vi em vários médicos, eu tava achando que eu tava doente, que eu tava com leucemia. E eu falo, não é.
Então é importante a gente falar sobre isso. Não, e que eu digo é o seguinte, igual a gente comentou em off aqui, porque transar, o povo vai continuar transando. Vai transar, isso é verdade. Foda-se, e foda-se. Agora a gente precisa do quê? É. Dessa prevenção, né? Cada vez chegar melhor E nisso aí. você, doutora, como sexóloga, né? Eu acho que é importante a gente falar da importância do sexo na vida das pessoas. Sim, com certeza. Né? Que isso aqui não é um bate-papo ou pra deixar alguém mais receoso. Claro que não. Ou pra Não. falar pra galera transa pra caralho de qualquer jeito, foda-se. Não. Mas não, é pra falar assim, ó, transem, é legal, faz bem pra saúde, mas, porra, toma todos os cuidados. Se previna. Né? Previna-se. Porque as pessoas vão continuar transando. Exatamente. Não tem problema. Aí eu até falo, olha, alguém te explicou que você tem que higienizar o seu brinquedo sexual? Aí a pessoa fica assim... Eu falo, você tem que lavar. Aí a pessoa fica, mas lava com o quê? Eu falei, você vai pegar um sabão de coco, aquele pezinho, um sabãozinho de coco, água, tira as pilhas, lava, deixa secar bem. Aí fala assim, alguém já te explicou que você não pode compartilhar, assim, no quesito de coloca ali, coloca lá, que não adianta? Aí a pessoa fica, Aí uma coisa que também sempre dá um rebuliço quando eu falo, todo mundo acha que quando a pessoa faz o sexo anal, tem que fazer a chuca. Você sabe o que é chuca? Sim. E aí eu falo, gente, não precisa fazer. É algo que se você tiver um hábito intestinal adequado, é melhor você não fazer, porque a chuca você está tirando toda a sua microbiota intestinal, jogando fora. E tem pessoa que faz a chuca de um jeito assim que parece brincadeira. Coloca assim água em grande quantidade. Não, e coloca o chuveirinho e aí assim, enche como se não houvesse amanhã, sabe? O chuveirinho. E introduz demais, ou se empolga assim, coloca como se não houvesse amanhã, faz diarreia e fica com síndrome do intestino irritável, faz inflamação no intestino por causa disso. Eu falo, olha, o sexo, independente se for anal, vaginal, o que quer que seja, tem que ser prazeroso, não pode ser algo que te cause dano. Se tá te causando dano, se você tem dor, se machuca, se você tá tendo que fazer chuca, imagina se você vai ter relação dia sim, dia não, você vai fazer chuca dia sim, dia não. Não dá. Tá louco. Não dá. Não, haja, né, a coitada do bichinho, né? Entendi. Então eu sempre tento conversar exatamente isso, porque alguém explica pras pessoas, porque todo mundo acha que... E aí vem uma pergunta. O sexo anal, ele é saudável? Olha, do ponto de vista fisiológico, a coloproctologia não é muito favorável. Eu tô perguntando isso porque teve um amigo meu, que não citarei o nome, disse que ele tava lá no meio do rally roll, tava no sucesso total. Aí disse que a moça chegou que ia fazer uma massagem pra ele. Você lembra o nome da massagem, Nicolas? Não lembro. Eu acho que o Rafael lembra. Como é que é o nome da massagem? Prostática. Uma massagem prostática. A senhora já ouviu falar de massagem prostática, doutora? Então, mas a massagem E prostática... sabe o que é o pior? Quem prova gosta. Então, Cara, esse cara teve uma sorte, então. porque nesse programa tem a história do Pula Pirata, né? E aí teria que ser prorrogada essa história do Pula Pirata com esse nosso amigo. E aí diz que chegou na hora... Pirata é ótimo. Diz que porque não é o piratinho, né? Pula, pirata! E aí diz que essa moça tava lá no sucesso total, e ela falou, vou fazer uma massagem prostática. Isso pode ser considerado como sexo anal? Não. Assim, a gente considera... Seria como uma preliminar. Porque, assim, a massagem prostática, ela vai atingir essa região da próstata que vai dar muito mais prazer. Por isso que o sexo anal é muito mais prazeroso para o homem do que para a mulher. Não que não tenha prazer na mulher, mas para o homem é muito mais prazeroso. Porque tem essa zona que é extremamente erógena, que tem estímulo, que recebe estímulo, que o orgasmo vai ser diferente. Às vezes tem homem que não consegue sentir esse prazer pela ejaculação, porque é algo que está por baixo. Às vezes o paciente fala que ele sente como se fosse aquela fisgada que vem da cabeça ao testículo, e parece que sente como se fosse assim, aquela fisgada. É o ponto G do cara? Como é que é isso aí, Exato. Nicolas? Você já viu isso aí? Eu vi no Exato. tá. A mulher tem o clitóris, o homem tem a próstata. Então o defeito... Né, colocando o ponto G do cara lá no
Exato. E aí o problema é esse. Às vezes a pessoa tem a resistência. Por isso que eu falo, a gente trabalha em 2024 com tanta acessibilidade, mas as pessoas têm vergonha. Esse é o problema. Às vezes você vai sentir prazer e qual que é o problema? Olha não aí, vai... Gana. Por isso... Que oportunidade perdida, hein? Exato. Mas aí não pode fazer com qualquer um aí, tem que ser tipo um casamento, né? Não, tem que ser pra casamento. Mas aí então o lance não é o toba em si. O lance é o que tá depois do toba, então. Não, é porque assim, o reto tem mais ou menos por volta de uns 10 centímetros, 5, 10 centímetros, assim, dependendo. Você tá me assustando, doutora. Não, Você chega até lá, não. Não, só pra saber. Tá me não. assustando. E aí, a próstata tá no meio do caminho. Então, assim, até tem hoje vibradores que eles têm essa inserção. Tanto tem o plug anal, mas o plug anal é mais para as mulheres, porque é como se fosse uma joinha, então, né? Mas tem exato. Mas tem um massageador de próstata hoje, tem vibradores que são para essa região. E o que assusta, às vezes, os homens é que acha que vai ter que entrar um pênis enorme. Não é essa a realidade. O prazer que, às vezes, a mulher sente no sexo anal e que o homem sente também, não é o membro inteiro entrando, porque, assim... A vagina, a vagina ela tem um fundo. Então, às vezes, o homem acha que, meu Deus, o meu não é tão grande, o meu isso. Gente, é antes um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Então, Isso vai virar corte. Porque... Pronto. Já foi pro 10. Porque... às vezes a pessoa se empolga e acaba machucando e encosta realmente. Às vezes você acha que você está encostando em alguma coisa e realmente às vezes você tá. Você literalmente está. Exato. E aí isso não vai proporcionar prazer, ela não vai conseguir relaxar. E se ela relaxa, o útero contrai e vai mais pra cima ainda. Então, assim, você tem aquela zona de prazer que a mulher sente. Do mesmo jeito a questão do reto. Por que o reto é mais prazeroso? Porque você tem mais musculatura, então você vai sentir mais força. A musculatura da vagina, a mulher treinada até consegue fazer bastante força. Mas no geral não é igual, não é tão apertado, não tem toda aquela vascularização, então vai sentir que é mais quente, a vagina já é mais lubrificada. Então é uma questão de gosto. Tem pessoa que tem o prazer, que acha que é incrível, que não consegue não ter a relação anal. Tem pessoa que fala, não gosto, não é pra mim, não funciona. Principalmente quando a pessoa tem o esfíncter, o ânus mais restrito. A gente fala que é hipertonia. Que é o famoso que o povo brinca, acha que vai afrouxar. Não afrouxa, a não ser que você use anestésico, use coisas erradas. Mas tem pessoas que são mais constipadas ou que ficam no celular, no banheiro o tempo inteiro, aí acaba fazendo constrição, fica lá com o ânus mais duro, assim, e aí quando tem a resistência para entrar, machuca, faz fissura. Agora, se você relaxa, lubrifica, aí flui mais tranquilo. Todo sexo tem que ser prazeroso, pros dois. Se o sexo está sendo prazeroso para um, tá errado. Tem homem que nem sabe onde é que é o clitóris, que confunde que não sabe onde que fica a uretra. Então, assim, que acha que o sangue sai pelo clitóris, o sangue menstrual. Então, exato. É esse nível. Isso eu aprendi, devia ter uns 7 anos de idade. Não, eu falo hoje que não parece clitóris, óbvio. Mas o sangue menstrual, né? Parece óbvio, mas assim, e a gente tem uma cultura de achar que tudo tem que ser maravilhoso. Então a gente tem ninfoplastia, tem isso, tem aquilo. E aí você vê, cara, por que as mulheres, principalmente as mulheres, homem faz engrossamento peniano com preenchimento, mulher tem que fazer ninfoplastia para diminuir o tamanho do grande lábio, para voltar a ter ímã. Cara, antigamente ninguém ligava para isso. Era oi, tudo bem, vou levar você para jantar, tá, só sobremesa. Agora o povo... Mas é o que eu brinco isso aí, cara. Transar, eu não entendo esses traumas sexuais, porque transar é igual brinco. Tem que transar, que tem cachorro transa, meu irmão. Tem o buraco lá, tem o pinto, coloca ali dentro e faz ali o sucesso. Né? Eu não entendo essas problemáticas. Igual a história, porque o pinto pro cara é importante ser grande, ser pequeno, babá. Mas isso aí é quando o cara é guri. Porque depois que você é velho, você já tá... É isso que nós queremos. Levantando, já tá levantando. Levantando, já tá no lucro. Puta que pariu. Então, eu não entendo esses traumas. Aí a senhora, como
Sexual deve ver. É muita gente Sim. essa. Não, vou fazer uma Comum, harmonização. o povo tá comum isso aí. fazendo. A gente já tem hoje especialista aqui no estado, aqui em Campo Grande, que tá fazendo harmonização peniana, que coloca 3, 4 seringas de ácido hialurônico no pênis. Agora, assim, é uma coisa que se faz mal, se você fica triste, se a sua autoestima não tá boa com isso, vai ser feliz. Só que é algo que eu sempre me questiono se não tá na contramão do bom senso. Entendi. Porque se você precisa disso, é algo que você tem que analisar. Porque se isso que te impede de ter um sexo prazeroso, cara, é difícil, sabe? Eu acho que é algo que você tem que conversar, eu acho que é algo que tem que trabalhar numa terapia, sabe? Porque assim, se realmente for algo que te incomoda, que, meu pênis é muito torto para um lado, eu quero que ele seja reto, daí eu vou encher de preenchimento para ficar reto. Tá bom, Não, porque pode tem fazer. uma doença que o pinto ele é tipo Sim, um L, é que aí não peronia, dá. exato, tem até que operar, mas é diferente. Mas é outra coisa. Não, essa aí é cirurgia que tem que fazer. Se a clínico, pessoa tem né? dor, é um negócio absurdo. Agora, hoje, tem essa parte estética. Não, eu acho que é diferente de um nariz. Tipo, meu nariz é grande, eu vou operar o meu nariz porque acaba com a minha autoestima. Tá, se realmente Você olha toda hora, né? Exato. No E assim, é menos invasivo do que eu acho que um pênis, do que eu acho que E uma todo vagina. Pinto, assim, na minha visão, todo pinto é torto pra esquerda. Porque a minha mãe falou isso aí. Eu lembro que isso é outra coisa que minha mãe, os traumas de infância. Eu tinha meu pintinho lá, tava ali, ó, pra direitinha, tudo que minha mãe falou, ó, põe o pinto pra esquerda. Por quê? Pinto na direita é coisa de viado. Minha mãe fala pra você, né? E aí o pinto é torto pra esquerda. E é engraçado. Mas tá tudo bem. Não, e é engraçado que antigamente tinha essas questões. Você usa brinco de um lado, você é gay, você usa brinco do outro. Hoje não. Hoje tá tudo bem. Exato. Hoje a gente já conseguiu. Entender que o gay é que dá o cu. Tem homem que faz sexo com Ah, homem. tá não certo, é desculpa. gay. Mas vai trazer esse assunto aí. Por que o cara faz sexo? Porque ser homossexual não é ter atração sexual pelo mesmo sexo? Exato. E aí o cara transa com o cara e não é gay. Hoje existe. Viralizou aquele meme lá do gay boceta, não é? É o boy-seta. 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 Maravilhoso. Exato. Mas, brincadeiras à parte, tem a pessoa, tem a forma como você se identifica, a forma que você, como gênero, a forma que você gosta e de se relacionar. Então, por exemplo, eu, sexo biológico, sou mulher. Tudo bem. Me vejo como mulher. Beleza. Então, eu sou uma mulher cis. E eu sou hétero. Porque então, se relaciona com homens. exato. Perfeito. Só com homens. Então eu Então sou uma mulher cis hétero. Mulher cis hétero. Agora, né? por exemplo, eu sou uma mulher, Tá. sexo biológico, porém eu quero hoje. Quero hoje não. Eu cortei o cabelo, enfim, tô me intitulando. sinto homem. Me sinto um homem. Aí você é trans, não é cis. Eu sou um homem trans. Isso. Homem trans não é obrigatório. A Maia Massafera que fez ressignificação. A cirurgia lá. Não é obrigatório que tenha feito essa cirurgia do sexo. Você pode se intitular homem trans. Perfeito. Travesti é o termo que usa ainda pra você, assim, abraçar a causa. Não é a pessoa só que transveste, nem nada. É a pessoa que ainda é aquela pessoa... que... De dia é Maria, de noite é Não, João. não. Ou é Às de vezes João? ela é um homem trans, mas ela ainda quer carregar o termo travesti por conta da resistência, de tudo que da viveu. militância, outra Exato. coisa. Carnaval. Exato. Aí, não é porque eu sou um homem trans que obrigatoriamente eu posso não ser hétero. Eu posso ser hétero como eu posso gostar de qualquer outra coisa. Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente fala de um homem, vamos usar você de exemplo. Você, Utilize. homem, sexo biológico. Isso. Você. Cis. Isso, cis. Acho que sou homem. Bah. Aí supõe que você tá na dúvida se você quer ter um relacionamento homoafetivo. Hétero ou homo, tá. Hétero ou homo. Perfeito. Aí você fala, eu me vejo como hétero, mas eu talvez tenha atração, mas talvez não. Vou ver. Qual é? Ou senão eu falo assim, eu quero ter sexo anal, mas eu sou casado e minha esposa não quer. Ou eu quero ter um sexo anal mais violento e eu não quero fazer com uma mulher. Não entendi.
Assim, Até assim, tava indo bem. Porque eu ia falar o seguinte: quero ter uma dedada. Minha mulher não quer. Não, mas às vezes- não. Você entendeu? O Assim, homem que faz sexo com o homem ele só é o ativo. Então, ele quer comer. Ele não quer dar, ele só quer comer. Não, mas aí tá mais fácil. Que eu também não entendi. Porque aí ele vai na zona e vai pagar o toma da moça lá e tá tudo bem. O que Ele quer fazer o que da bola, então? É isso que ele quer. Quer dar uma desarmada. Ele quer desarmar o cara na frente, dar uma bola batendo na outra. Deve ser isso aí. Tem alguma coisa a mais, hein? Mas entendi. Mas ele se intitula e ele fala. Entendi. Ele se identifica Ele se como identifica homem. como homem E hétero. cis, Ele e quer fala- casar com a mulher. Ele quer casar com uma quer mulher, ter ele filho. não sente atração de eu gosto de homem, eu Mas quero ele ter quer um comer um relacionamento. toma masculino. Quer. Ou, assim, é mais raro o homem que faz sexo com o homem que quer ser um passivo. O que é comum. Não, é verdade. É o ele quer comer o cara. O que ele meu quer. cara. E o que eles falam é realmente isso. Que eles querem ser brutos, que eles desejam um sexo mais violento, que não querem ser feitos com mulheres. Que eles Pegar querem. a esposa pode dar problema. Entendi. Entendi. É o HSH. E isso tem sido. Tem uma porcentagem bem grande de Na minha HSH. visão não faz sentido nenhum novamente. Rafinha, eu vou te fazer uma pergunta, Rafinha. bicho, Pra você responder pra mim. Cu é cu? É cu. Com esta mensagem maravilhosa. E não tem problema passar cheque, gente. Você tá literalmente fazendo sexo anal, né? Então, você já não tá- vai sair flores, né? Não, vai sair feijão e um milho. E é com essa mensagem. Mensagem maravilhosa. Feijão e um milho, né? Que a gente se despede de um papo raro maravilhoso, Maravilhoso. muito bom. Uma hora que você volta aqui só pra gente falar de sexo, sexologia e tal. Beleza? Obrigado, João, Letícia, obrigado, pela sua Letícia. presença aí. Um beijo. Até mais, galera. Beijos. Estou pasmo. Caralho. Ele tá brincando, mas assim, eu não consigo entender. Eu até aceito, o cara que se for. Mas é estranho. Mas se o Não, cara. bicho. Se o negócio do cara é comer um cu,